Olá, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu convido você para refletir comigo algo que tenho pensado nesses dias sobre uma ausência que faz falta. O tema, uma ausência que faz falta. Você vai me perguntar, mas cara, toda ausência faz falta. Não é bem assim, né? Você já participou de festas, você já deve ter estado em alguma reunião e que faltou alguém, ninguém percebeu aquela ausência. Outras vezes, a pessoa que falta, nossa, é um buraco enorme no grupo. Você nota que realmente aquela ausência fez falta. Um exemplo de uma ausência que não fez muita falta para o povo de Deus, no Antigo Testamento, é Jeorão. Foi um rei do Reino do Sul, de Judá, que quando morreu, ficou assim registrado em 2º livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 21. E se foi sem deixar saudades. Essa ausência realmente era para não fazer falta nenhuma, né? Mas tem ausências que fazem falta. E algumas pessoas sentem isso quando leem textos conhecidos da Bíblia. E eu gostaria de ler um texto que é conhecido de muita gente com você, o versículo 29 de Marcos capítulo 9, e observar alguns detalhes interessantes de algo que se chama crítica textual. Eu vou falar super rapidinho, porque a minha ideia é tratar de algo cuja ausência tem feito falta na nossa vida. Vamos lá para o texto. Marcos 9, 29. Diz assim: E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Eu acabei de ler a Bíblia Almeida atualizada, mas chamada também de Nova Almeida. A Nova Almeida atualizada omite aquela expressão final, e jejum, por meio de oração e jejum. E algumas pessoas podem sentir falta, né? Essa ausência está fazendo falta para nós. Cadê o jejum no texto? Bem, se você compara os vários manuscritos que nós temos do Novo Testamento, você observará que muitos manuscritos têm a expressão e jejum. Inclusive alguns manuscritos bem antigos. Porém, outros manuscritos em menor número, mas tidos pelos estudiosos como os manuscritos mais próximos do texto original, esses manuscritos não têm a expressão em jejum. O contexto, você deve se lembrar, Jesus Cristo desce do Monte da Transfiguração, encontra com seus discípulos e uma multidão. Os discípulos tentavam expulsar o demônio de um menino que sofria muito por causa desse demônio. Eles não tinham conseguido expulsar e Jesus Cristo expulsa. E eles dizem, poxa, como nós não conseguimos? E Jesus Cristo vai dizer, essa casta, esse tipo, só é possível expulsar com oração e jejum, dependendo da versão bíblica que você usar, dependendo da tradição. Eu sou do grupo de estudiosos que entende que realmente ali no texto originalmente não havia a palavra em jejum. Porém, com o tempo, logo no início do cristianismo, eles observavam a importância do jejum e a importância também do jejum que é presente em outros momentos da Bíblia. E eles não viram problema em colocar ali esse alerta, essa advertência para os novos leitores do texto, oração e jejum. Uma ausência que faz falta para aqueles que já conhecem o texto, a expressão faz falta. Mas o que eu tenho sentido em minha vida e observando a comunidade cristã, pelo menos onde eu convivo, na região que eu estou e as notícias que a gente vai recebendo do cristianismo no Brasil, eu creio que a ausência do jejum que está fazendo falta não é em Marcos capítulo 9, 29. Eu tenho sentido falta do jejum em nossas vidas como comunidade cristã.
Você deve saber, nós presbiterianos ensinamos que o jejum deve ser praticado quando grandes acontecimentos tristes estão ocorrendo na sociedade, no mundo, e tanto que há poucas semanas, eu creio que há uns 2 meses atrás, nós tivemos um jejum para toda a igreja presbiteriana, poucos dias depois, um jejum que foi convidado praticamente todos os evangélicos no Brasil a se envolverem, e eu não ouço mais falar da importância do jejum nesse período já, para mim, longo, e para muitos de nós, né? Para muitos de vocês também. Um período longo já de pandemia, um período com notícias confusas de quando terminará. Hoje, o dia que eu gravo essa reflexão sobre a ausência do jejum, que eu sinto falta, são praticamente 38 mil mortos somente no Brasil. Não há uma perspectiva para algumas pessoas que já perderam emprego. A dúvida quanto ao como que será o ano letivo para muitos jovens, adolescentes, será um ano perdido ou não, como que será a área econômica, todos estão lutando, muitos dão opinião e muitas são as brigas, e muitas são as ideias, e muitos são os votos e os desejos, mas pouco, quase nada é o jejum. É interessante porque, na minha opinião, a ausência do jejum pode ser entendida dentro de uma frase que eu encontrei na internet. Quando eu joguei essa expressão ausência e falta, eu achei uma frase muito interessante que diz o seguinte: se minha ausência não te faz falta, minha presença não tem valor. Vocês já imaginaram o jejum conversando com a gente, igreja cristã brasileira? Se a minha ausência não te faz falta, é porque a minha presença não tem valor. Isso mexe, porque eu venho pensando na necessidade de nós jejuarmos e orarmos nesse período triste que estamos passando. E é triste, mesmo que você não esteja sofrendo na sua família a perda de alguém por causa dessa pandemia, se você não viu a doença chegando perto de você ainda, se você ainda está com emprego, se você ainda tem comida na geladeira, se você não precisa sair de casa, está tranquilo, protegido, mas o tempo que nós vivemos é triste. É só ver pessoas conhecidas se degladiando nas redes, é só ver como os nossos políticos estão usando e abusando desse momento, é só ver quanto a tristeza pessoas vão sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo, com a perda de queridos, não só por causa da Covid, mas não podendo às vezes nem celebrar o luto conforme a nossa sociedade nos ensinou a celebrar e a sofrer o luto, nem isso eles estão podendo mais. O momento é triste. O momento é de nós pararmos e dizermos para Deus: nós precisamos de Ti. Aproveitarmos, porque nós temos tido tempo, mais tempo do que antes, e tanto que a gente tem às vezes assistido séries que a gente sempre quis assistir e não assistiu, começou a fazer cursos que sempre quis fazer e não fez, mas parece que tempo para ler a Bíblia que a gente nunca teve, tempo para orar mais que dizemos não ter, quem sabe se nós jejuarmos pelo menos uma vez por semana, nesse horário da refeição, nós teremos tempo para ler, para orar e para buscar em Deus direção, buscar em Deus força, buscar em Deus graça, buscar em Deus misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se jejum está ou não está no texto, tem gente que briga demais no 9:29 de Marcos. Eu não brigo com aqueles que queiram que a palavra esteja ali. Eu entendo que ela não estava. Eu concordo com essa tradução e outras da Bíblia.
mas eu sinto falta do jejum na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia e nos ensine a buscá-lo com oração e jejum.